Graça e paz, eu sou o pastor Eduardo e hoje eu tenho uma palavra direta do trono de Deus. Palavra esta que encontra-se inserida no livro de João, capítulo de número 17 e o verso de número 9, que diz a palavra do nosso Deus. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E nesse contexto, gostaria de estar trazendo algo ao vosso coração num tema: primeiro as pessoas e depois as coisas. Vivemos nos dias onde as coisas têm mais valores do que as pessoas. E hoje, como pai de família, pastor e sacerdote, eu quero vos orientar que a sua família, os seus filhos, a sua esposa, os seus parentes valem muito mais do que as coisas. E o Evangelho do Senhor Jesus, a qual está inserido em João, capítulo 17, nos declara no epígrafe desse texto a oração de Jesus pelos seus discípulos. Então entenderemos nesse texto que Jesus sempre valorizou mais as pessoas do que as coisas. Até bem porque as pessoas que eu, como pai e sacerdote, elas não são minhas, elas simplesmente estão aos meus cuidados, porque elas são pertencentes de Deus, para que você possa ficar ciente. Seus filhos não são teus, a sua esposa não é tua, porque eles são de Deus e Deus lhes deu uma grande incumbência de cuidá-los. E como podemos cuidar deles? Através do Espírito Santo do Senhor. Mas para que tudo vá bem, é necessário que todo sacerdote, todo pai ou toda mãe, ele esteja revestido de uma coisa chamada oração. E o próprio Tiago, no capítulo 4, verso 3, ele declara: pedes e não recebeis, porque pedes mal. Talvez a sua casa esteja de cabeça para baixo, os seus filhos não estejam na direção que você deseja, porque você pede, mas pede mal. Até mesmo os próprios discípulos, no livro do Dr. Lucas, capítulo 11, verso 1, eles entenderam a grande importância que é a oração. Tanto que a primeira coisa que ele pediu ao Senhor era: Senhor, ensina-nos a orar. E agora, para que você possa entender quão eficiente a oração, Jesus, ele nos dará, nesse texto de João, uma aula. Como é poderosa a oração de um pai, a oração de uma mãe, quando ela verdadeiramente já tem direção. Então, o que entenderemos desse texto, primeira coisa da oração de Jesus, os 4 pedidos da oração de Jesus eram: o primeiro, ele orou para que tenham consciência da salvação. Se seus filhos não são teus, o que você tem que ter ciência? Que você entregará eles para alguém que vos concedeu essa guarda. E essa guarda, ela foi concedida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual a sua missão? É orar para a sua casa, para que seus filhos, como orou Jesus, ele orou para que tenham consciência da salvação. O seu filho tem que ter consciência da salvação. A sua filha tem que ter consciência da salvação, porque sabemos que a palavra nos declara: 2 estarão no campo, um subirá e outro ficará. Estarão 2 dormindo, um subirá e outro ficará. Eles têm que entender, a sua casa tem que entender que salvação é individual. No livro de João, capítulo 17, verso 3, Jesus orando declara: e a vida eterna é esta, que a ti, como único e verdadeiro Salvador. Ou seja, não existe outra saída. O Senhor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, ele orou não pelo mundo, mas primeiro orou pelos seus discípulos. E o primeiro pedido da sua oração era: ele orou para que tenha consciência da salvação. Então, ore para que toda a sua família tenha consciência da oração. A segunda oração de Jesus ele orou para que sejamos guardados em segurança. Não adianta quantas vezes oramos para que nossos filhos não sofram adversidades, quantas vezes oramos para que ele não passe no deserto. Irmãos, deserto é para o crescimento. A nossa oração tem que ser diferente, como foi a oração de Jesus. João, capítulo 17, verso 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Todos teremos que passar por provações. Jesus passou pelo deserto, mas a oração era que sejamos guardados em segurança. Então, ore para que seu filho, aonde estiver, ele esteja guardado em segurança. Outro ponto, em terceiro, Jesus orou
para que fossem santos. Irmãos, não adianta, tem que existir a santidade. Quer sucesso, quer que tudo vai bem, a palavra de João, capítulo 17, verso 17, nos declara: santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Ei, pode falar para toda a sua casa, temos que andar em santificação. A palavra do Senhor nos declara: se queremos ser em imagem e semelhança do Senhor, sejamos santos como Ele foi santo. Charles Spurgeon declarava que para um homem que vive para Deus, nada é secular. Tudo é sagrado. A sua casa é sagrada, os seus filhos são sagrados, o seu chamado ele é sagrado. A escolha de você como pai dessa família foi uma escolha sagrada. Então, para que administremos isso, temos que orar a Deus para que sejamos santos, porque é santo também aquele que nos tem chamado. E a quarta oração de Jesus era: ele orou para que haja unidade entre os discípulos. Os discípulos não chegariam a lugar nenhum se andassem divididos, porque a palavra do Senhor nos declara em Salmo 133, em verso 1: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem o quê? Em união. Onde está a unidade da sua casa? E você como pai é o elo de ligação onde vai trazer a unidade dos seus filhos para essa casa. Eles têm que entender, se os irmãos não forem unidos, eles não chegarão a lugar nenhum. Se o esposo não for unido com a esposa, não chegará a lugar nenhum. Então a sua oração tem que ser como a oração de Jesus. Ele orou para que haja unidade entre os discípulos. Então você vai orar para que haja unidade na sua casa. Você tem que repreender em nome de Jesus. Quantas vezes encontramos famílias a qual visitamos, irmãos não falam com irmãos, pai não fala com filho, filho não fala com outro irmão. Que negócio é esse? Está repreendido. Deus, ele não trabalha na divisão, mas trabalha na unidade. Então, a palavra também nos ensina, João 17, 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Tudo vai acontecer na sua casa, meu filho, não é separado, é em unidade. Este projeto Santo do Senhor, este canal, uma família a serviço de Deus, ele vem crescendo porque a palavra do Senhor nos declara que Ele e por Ele são todas as coisas. E em segundo lugar, porque nós trabalhamos, a nossa família, ela trabalha em unidade. E o mais interessante, que Martin Luther King também declarou que ou aprendemos a viver como irmãos ou vamos perecer juntos como tolos. Parem de perder tempo. Parem de perder tempo. Corra para a unidade. Peça perdão. Ande unido. Porque para onde iremos, teremos que ficar todos juntos na glória, exaltando e glorificando o único e poderoso Deus. E agora, para encerrarmos essa mensagem, eu quero declarar que quando o rebanho se reúne, o lobo, ele passa fome. Hoje, lobo vai passar fome na sua casa, porque você como pai de família e também mãe, que equilibra também essa casa através da oração como uma mulher sábia, vai orar também nesse sentido, que agora, quando o rebanho se reúne, o lobo ele passa fome. Agora o inimigo ele vai passar fome, porque essa família, através dessa palavra e dessa oração, ela vai andar em unidade. Então a partir de hoje, parem de se preocupar mais com as coisas e se preocupe com as pessoas. Se preocupe com o pai, se preocupe com a mãe, se preocupe com seus filhos, porque valorize mais as pessoas como Jesus do que as coisas. Em Mateus capítulo 22, verso 37, o Senhor declara: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amarás o próximo como a ti mesmo. Quem é o seu próximo? Aqueles que estão mais próximo de ti. Como foi ministrado brilhantemente pela missionária Paula, usada pelo Espírito Santo do Senhor em outro vídeo. Irmãos, não adianta querer fazer chover lá fora se você não cuida do que está aqui dentro. Então, primeiro, vamos orar para que Jesus orou para que tenha o quê? Ore para a sua casa para que tenha salvação. Segundo pedido, ele orou para que sejam guardados em segurança. Terceiro, ele orou para que fossem santos. Em quarto, ele orou para que haja o quê? Unidade entre os discípulos. E eu creio que hoje, Deus, através dessa oração sábia que você vai fazer a partir de hoje, a sua casa andará em unidade. E você viverá o melhor de Deus,
porque você dará mais valor às pessoas, ou seja, à sua família, do que às coisas. Então, olha a Deus comigo nesse momento. Amantíssimo e glorioso Deus, a Ti louvamos, ó Pai, por essa rica e boa palavra, a qual entendemos, Pai, que devemos valorizar mais as pessoas do que as coisas. E as primeiras pessoas que temos que valorizar, ó Pai, é a nossa família, aquela que o Senhor nos confiou, aquela que o Senhor nos entregou e que um dia, Senhor, nós teremos que dar conta ao Senhor. Então, ensina-nos, Senhor, também, como seus discípulos, a orar, uma oração direta, uma oração que venha do agrado de Ti, ó Pai, para conseguirmos, ó Pai, direcionarmos a nossa casa e os nossos familiares. Por isso, ó Pai, se conosco, nos ajuda, é o que Te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por isso, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal.